Mas para fazer funcionar, para fazer o diagnóstico ser eficiente, o que eu tive que fazer? Falar de Office 365 aqui nesse canal já é um costume. Falar que o Office 365 é uma ótima ferramenta de gestão de processos, de comunicação, é praticamente pleonasmo com aquilo que eu já falo aqui todos os dias. Mas hoje, nesse giro da semana, eu venho trazer para vocês um projeto que a gente começou, não que a gente começou necessariamente, mas é uma fase de negociação, meio que num kick-off do projeto. Na realidade, a gente começou a fazer um projeto de implantação numa empresa muito grande, uma operação bem complexa, e durante o caminho ali a gente teve alguns problemas porque empresas grandes não sabem comprar de empresas médias, isso é um fato. Já ouvi isso numa palestra da Accenture e realmente é uma verdade. Mas a gente está se adaptando. Surgiu uma oportunidade de trabalhar num grande projeto, a gente fez um orçamento, fez um projeto, desenhamos, identificamos. Em uma conversa com o gerente da área, ele me pediu um determinado processo, uma determinada solução. A gente apresentou a proposta, por incrível que pareça. Foi a primeira vez que eu tive um problema numa proposta por ela ser barata demais. Mas na realidade não é que ela estava barata, tudo bem que o preço era justo, mas o diretor que recebeu a proposta entendeu que era um projeto muito maior do que aquilo que foi solicitado e não estava gerando muita credibilidade a proposta pelo valor. Então, para você que quer ser consultor ou para você que é empresário, toma cuidado com aquelas propostas que você faz, porque às vezes ela é mal interpretada, tá? Mas a gente já tinha sido aprovado pelo gerente da área, pelo gerente da operação, a gente já tinha sido aprovado por todos os gestores dessa área, e quando chegou no diretor esbarrou nisso, mas voltou para a gente entendeu melhor o que ele queria, o que a empresa precisava na realidade. Redesenhamos o projeto, fizemos uma nova proposta, ficou melhor encaixado naquilo que eles queriam e naquilo que a gente tinha para oferecer. E agora está em fase final, mas realmente vender para empresa grande é um pouco mais chato, né? A gente está acostumado a vender para empresa de médio porte, algumas empresas maiores, mas com um processo de compra muito mais simples. Às vezes é uma empresa maior, mas que a gente conversa diretamente com o gestor, com o CEO, um decisor. E às vezes quando você conversa com gente da área, esbarra em processos de aprovação, que não são ruins, mas são lentos. Mas fazer o quê? Agora é só adaptar, porque nós implantamos esse tipo de processo nas empresas, a gente não pode reclamar. O que acontece? As empresas, elas estão muito acostumadas a olhar para o Office 365 como uma ferramenta muito simples. Word, Excel, PowerPoint, às vezes pensam ali num Forms, pensa num Planner, e para conseguir resolver isso nessa companhia, que a gente ainda está numa fase de diagnóstico, o que eu fiz? Eu fui em cada uma das áreas conversar com o gestor. Então fui mostrando para o gestor, eu tenho um problema aqui num processo de registro de uma determinada informação. E aí também vem um ponto que eu acho muito importante sempre ressaltar, que é a questão do repertório. Pra você ter uma ideia, nessa operação, teve uma demanda específica de um gestor da área que ele queria controlar um certo registro de informação. Porém, esse registro de informação acontecia em cima de uma plataforma de carga de combustível. E por ter trabalhado em uma área de combustível, ter trabalhado em distribuidoras, eu sabia que aquele tipo de operação não pode ter nada com radiofrequência e nem eletrônico operando junto com o operador ali no mesmo momento. Então, eu falei com ele, olha, isso que você quer dá para fazer, mas não vai dar para fazer no campo porque você não pode executar nesse formato. Só de eu ter falado esse ponto e explicado a questão da radiofrequência e do eletrônico, já gerou valor, porque ele entendeu que a gente entendia da operação dele. Então eu fui em cada um dos gestores, isso só para te dar uma dica daquela questão do repertório que eu sempre falo, tá? Mas para fazer funcionar, para fazer o diagnóstico ser eficiente, o que eu tive que fazer? Eu fui conversar com as operações, eu fui conversar com o gestor da área. Então esse gestor queria uma solução de registro de informação. Eu mostrei para ele o Forms integrado ao Excel ou integrado ao Lists, esses dois integrados ao Power BI, esse Power BI integrado ao Teams, que apresentava para ele todos os dias, a cada preenchimento, uma atualização do registro das informações e que poderia gerar uma rastreabilidade muito maior para ele. Esse profissional achou muito interessante. Uma outra área, que era uma área de suporte da empresa, tinha um problema com chamados. E o que eles falaram? Não, Carlos, não dá para poder trabalhar pelo Planner, porque senão as pessoas vão ter que ter acesso à nossa equipe. E todo mundo vai ter acesso a chamados de todo mundo. Não dá para trabalhar com o Forms para fazer chamados, porque senão a pessoa não vai ter ciência do status dos chamados. Não vai dar para trabalhar com lists, porque o controle de acesso do lists é limitado. É o que eu mostrei para eles, tem um Power Apps. Então com o Power Apps a gente desenvolveu, a gente já tem um app desenvolvido de um sistema de chamados para as áreas, a gente deixou ele em stand-by, apresentou, resolveu um problema. Tinha uma outra área que falava de projetos. Eu apresentei para eles a possibilidade de trabalhar com
sites dentro do SharePoint para ele juntar os projetos dentro do subsite, e ali dentro ele ia trabalhar com forms, como poderia trabalhar com planner, poderia trabalhar com gestão de acesso por pasta. Então tinha muita solução. O que gerou valor para o cliente? O que gerou valor para o cliente foi eu conhecer da operação dele, ponto 1. Ponto 2, eu consegui traduzir as operações dele em ferramentas da Microsoft. E ponto 3, eu consegui apresentar para eles as ferramentas integradas, gerando solução. E não com a visão bitolada somente na ferramenta em si. Então o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é isso. Se preocupe em ver as ferramentas. Isso não vale só para o Office 365, vale para qualquer software. Veja as ferramentas de forma mais ampla. Veja a ferramenta de forma... Enxergue as ferramentas que você trabalha, seja do Office, seja de um RP, não unicamente naquela visão. Desenhe o processo, entenda o processo e tente encaixar as ferramentas naquele processo. Veja como as ferramentas se integram, o que elas oferecem a mais do que aquilo ali que está apenas apresentando na página inicial. Veja onde os dados são salvos, veja as possibilidades de exportação, veja as possibilidades de estruturação dos dados e veja como você pode utilizar ferramentas de armazenamento de dados, de arquivos, para integrar com outras ferramentas, seja da Microsoft ou seja qualquer outra base ou ecossistema que você queira. Esse vídeo ele é rápido, a ideia do giro da semana é coisa simples, é só para trazer vocês para dentro do dia a dia da consultoria e tentar dar esses insights para vocês de forma mais rápida. Se você gostou do material e quer conhecer um pouco mais do que a gente faz, um pouco mais dos nossos conteúdos, faz o seguinte, vai lá no nosso canal e assista os outros conteúdos. Não se esquece de se inscrever e dar o like aqui, porque a gente faz esse conteúdo para conseguir levar a ideia da gestão, a ideia da contabilidade como ferramenta estratégica para mais empresas. E quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube vai entregar. Quanto mais ele entregar, mais gente conhece disso e mais oportunidades tem para todo mundo que está envolvido nesse ecossistema. Se você for entrar numa operação, 3 pontos básicos para você conseguir iniciar uma gestão financeira em uma empresa, uma consultoria independente da área.